Olá, dando mais um passo na nossa reflexão, nós vamos falar hoje sobre as atitudes. Nós vimos na vez passada, nós vimos as necessidades, a realidade das necessidades, e hoje um outro componente do eu, que são as atitudes. Podemos definir de modo bem simples atitude como uma predisposição para agir. E nós vamos ver, nós vamos passar aí, vocês vão ver no material recebido, passar por 3 teóricos, mas que todos eles vão tratar da atitude como uma predisposição para agir. Essa atitude, a nossa atitude enquanto predisposição para agir, ela conta com 3 componentes. Um componente cognitivo, um componente intelectual, nós conhecemos, de conhecimento realmente da atitude, e vocês vão ver toda a reflexão, toda a realidade desse componente. Um componente também afetiva, componente afetiva da atitude, com seus desdobramentos. E nós vamos ver que é preciso dar muita atenção para essa componente afetiva, das nossas atitudes. E aí nós podemos voltar lá atrás, naquela aula que nós fizemos sobre a Mahler, sobre Kemberg, sobretudo nesses primeiros anos de vida, onde se falava daquelas ilhas de memória. Então, eu acho que a gente pode trazer isso para essa componente afetiva. Todos nós temos essas ilhas de memórias, e ela talvez esteja também bastante ligada a esses primeiros anos de vida, onde nós vamos aprendendo de uma certa forma a minimizar as punições e maximizar as recompensas. Então isso é interessante, Então o modo afetivo de agir, essas ilhas de memórias que ficaram em nós, que nos levam muitas vezes a agir de uma maneira e não de outra. Um outro componente é a componente conativa, que é o impulso à ação. Nós todos aqui, nós temos uma percepção e uma interpretação do que está acontecendo. E a partir disso, dessa realidade, daquilo que está acontecendo, nós tendemos a ser atraídos ou a nos repelir. E nós vemos então que nesse sentido a atitude se coloca como um elemento intermediário entre percepção e ação. Dando um passo mais adiante, nós vamos ver que tem alguns critérios também para considerar a atitude. A atitude ela pode possuir algumas funções. Nós temos aí então, falamos de uma função utilitária, que ainda continua nesse sentido de evitar a punição e de receber uma gratificação, uma recompensa pelo modo como nós agimos. Uma função defensiva do eu, que tende sobretudo a proteger nossa autoestima. Uma pessoa pode se defender de si mesma, mas também se defender de modo que o seu modo de viver, as suas atitudes, não deixem espaço para que a sua autoestima seja atacada, em certo sentido. Oportunidade de aprofundar aí no material. Uma função expressiva de valores, que é quando as nossas atitudes, elas casam perfeitamente com os valores que eu trago, que eu proclamo. É um casamento perfeito entre uma disposição interior e uma atitude exterior, uma realidade exterior, quando aquilo que eu falo eu posso mostrar através do meu agir. E aí nós sabemos que nem sempre nós damos conta dessa realidade, e que aí tem algumas implicações que muitas vezes podem nos ajudar a chegar aqui, a aproximar a realidade, aquilo que vivo, dos valores que eu proclamo, daquilo que eu desejo viver. E aí a gente vai vendo também que tem uma outra função, uma função de conhecimento no sentido de que
nós precisamos criar, né? Nossa mente precisa criar uma estrutura para compreender a realidade, né? Para compreender o aqui e agora. Nem todos os momentos nós conseguimos, vou me sentar aqui 1 hora, meia hora antes de decidir se eu vou agir desse modo ou daquele modo, se é o meu coração, a minha emoção que está me fazendo agir ou se eu estou refletindo corretamente sobre a ação a ser realizada, né? Então, conhecimento nesse sentido é um elemento simplificador, quer dizer, eu preciso me situar, eu preciso saber o que está acontecendo aqui e agora para poder agir. Então, é nesse sentido, né? Só que quando nós falamos das nossas atitudes, tem alguns elementos que nós precisamos levar em conta sempre, né? Quando falamos das atitudes, né? Então, se nós consideramos aí, então, a atitude como uma predisposição que me leva a agir. Essa predisposição eu preciso entendê-la a partir de 3 componentes, um componente cognitivo, um componente afetivo e um componente conativo. Essas atitudes também, elas possuem algumas funções, né, que nós já falamos aí rapidamente, a função utilitária, uma função defensiva do eu, uma função expressiva de valores e a função de conhecimento. Conhecimento não no sentido de eu desejo saber, eu desejo conhecer algo, como por exemplo, eu desejo conhecer a teologia, os escritos, né, de São Tomás de Aquino, e eu, nessa sede de conhecimento, me debruço sobre os livros de São Tomás, né, para compreender, para entender um pouco mais. Não é desse conhecimento que estamos falando, mas de um conhecimento muito mais simples, prático, rápido, que me permite perceber a realidade ao meu redor, o que está acontecendo aqui e agora, para que eu possa agir, para que eu possa tomar uma atitude. Só que nós precisamos ainda considerar aqui algumas questões que são pertinentes, que são importantes quando nós pensamos no agir e que nós vamos aprofundar um pouquinho mais adiante quando nós falarmos dos valores. Então, quando nós agimos, nós precisamos considerar a questão do consciente e do inconsciente. Nem sempre as minhas atitudes são conscientes. Talvez o meu inconsciente me impulsione também a agir em muitas situações, em muitas realidades. Ao agir, nós também somos guiados por 2 tipos de desejo, um que provém da razão e um que provém da emoção. Então, eu tenho na minha ação também um querer emotivo e um querer racional, né? E ainda eu posso agir, né, e todos nós agimos diante de 2 categorias básicas de importância, o que é importante para mim e o que é importante em si mesmo. Então, são realidades complexas que vêm trazer complexidade, para a questão das nossas atitudes, para a questão do nosso agir. Mas essas realidades nós vamos verificar no próximo passo, quando nós falaremos então da questão dos valores, né? Como é que nós vivemos os valores e como essas realidades influenciam. E a partir daí vamos tentar fazer um resumo, um apanhado, né, das nossas necessidades, das nossas atitudes e dos nossos valores, considerando esses elementos que trazem mais complexidade ao nosso agir. Então, muito obrigada e até a próxima.